Vamos ter o som ambiente junto aí. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Estamos lá em Apocalipse capítulo 2. Nas semanas anteriores falamos da igreja de Éfeso, falamos da igreja de Esmirna semana passada, e hoje vamos ver a carta do Senhor à igreja de Pérgamo. Então estamos lá no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 12. Diz lá: o anjo da igreja de Pérgamo, em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe ele maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então o Senhor manda a João escrever uma carta à igreja de Pérgamo, na Ásia, como nós já vimos, na Ásia Menor, e ele traz todas essas informações. Sobre a cidade de Pérgamo, ela era uma cidade que estava impedida de comprar papiro egípcio na época. Havia um embargo econômico lá dos egípcios, que ela não poderia comprar papiro para escrever, para usar ali como material para reprodução, para literatura. Então a cidade de Pérgamo ficou conhecida por preparar um material chamado de pergaminho, né, que vem da cidade de Pérgamo. Então também é fabricado com peles de animais, e esse material começou a ser chamado de pergaminho. Então essas peles de animais também eram vendidas, era uma forma de renda na cidade de Pérgamo, e ela fundou uma mega biblioteca em sua cidade, que tinha ali aproximadamente 200 mil livros. Então é uma quantidade bem significativa de livros, 200 mil livros na cidade de Pérgamo. É uma cidade conhecida então por esta biblioteca que tinha este vasto número de literaturas, de livros. Ela situava-se a cerca de 330 metros de altitude, não era uma altitude tão grande. Era uma cidade que servia também como fortaleza ali. Era um lugar onde era estrategicamente bom para que as pessoas se defendessem contra os exércitos inimigos que quisessem invadir aquela cidade. Eles podiam ali se defender, ficavam numa parte mais alta, então eles podiam ali se defender, não estavam ao nível do mar, tinham uma certa altitude, e ali eles podiam então atacar o seu inimigo de uma forma, se defender do seu inimigo de uma forma mais proveitosa ali, que eles tivessem chance de sobreviver. A Pérgamo era conhecida como um centro religioso, possuía vários templos em sua cidade. Dentre esses, existiam muitos outros, mas dentre esses tinha culto aos deuses Zeus, Sóter, era Zeus, na verdade. Sóter quer dizer Zeus Salvador, né? Sóter vem de salvação, soterologia, né? E de Esculápio Sóter, que era o deus da medicina, né? Era um centro também de culto ao imperador, né? Pérgamo era um centro de culto ao imperador, onde ali se encontrariam pessoas até aquela cidade para prestar cultos ao imperador. Existia ali
um local, um templo onde você cultuava ao imperador e reconhecia que ele era um Deus encarnado. Os cristãos naquela cidade, nós vemos que era um centro religioso, um centro pagão de religiosidade. Os cristãos jamais poderiam cultuar esse tipo de Deus. Zeus, que era reconhecido como Salvador, ou Esculápio, que era o Deus da medicina, que também era considerado o Deus Salvador, ou adorar o imperador. Então, por si só, o desafio aí já era grande, só de pensar em toda essa questão do paganismo, dos deuses pagãos, da literatura pagã que existia ali. Aqueles cristãos, aqueles crentes, já tinham toda esta oposição contra si. Eles renegavam todos esses deuses. Eles não estavam naquela vamos cultuar esses deuses para ficarmos bem com a sociedade, para ficarmos bem com o povo de Deus. Não, eles não cultuavam esses deuses. O povo de Deus tinha a palavra de Deus. Boa parte, se não todos esses 200 mil livros, diziam respeito à adoração de Deus, à feitiçaria, a questões pagãs. E os cristãos tinham a sua Bíblia, a palavra de Deus, a Torá na época. Os cristãos, como nós sabemos, eles não possuíam um templo em Pérgamo, nem, e nesta época já de Apocalipse, já não havia toda a perseguição aos cristãos, o templo destruído, e eles não possuíam templo, e então eles não criam em nada disso. Então eles eram colocados à margem da sociedade. Eles não criam em Esculápio como seu Senhor que cura, mas eles criam no Cristo que cura. Eles não criam no Esculápio ou no Zeus que salva, não salva na verdade, que é um falso Deus, mas eles creem no Cristo que salva. Eles não criam no imperador como o Salvador deles, como o Senhor deles, mas eles criam em Jesus Cristo como o Salvador e Senhor. Vocês imaginem isso. Nós não entendemos que o imperador seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. Nós cremos no Cristo, naquele Jesus que veio ao mundo e que foi crucificado e que reviveu ao terceiro dia. Eles estavam deixando de lado tudo isso. Nós não cremos em nada disso. E eles assumiam esta possibilidade, mais do que uma possibilidade, uma certeza de serem perseguidos, com toda a pressão que existia, com eles estavam envoltos em tudo isso, em todo o paganismo. Era uma cidade extremamente pagã. Trouxe aqui algumas imagens. A imagem do Esculápio, que era o deus da medicina, o deus da cura. As pessoas iam até a cidade fazendo suas romarias lá para prestarem ali seu culto a este Deus, para que ele curasse a si próprio ou curasse uma outra pessoa, porque ele é o Deus que trazia a cura para eles. Criam eles. É o Deus que cura. E os cristãos ali, não. O Deus que cura é o Deus de Israel. Por meio de Jesus Cristo veio a este mundo, se revelou a nós. E Ele, muito mais do que curar fisicamente, Ele nos cura espiritualmente, Ele nos liberta, Ele nos salva. Hoje muitos cristãos tratam Cristo como se Ele fosse como se Ele fosse um Deus, um Esculápio, onde que você vai lá e vamos fazer uma romaria até este lugar, até este templo, porque não basta eu crer nele, eu tenho que ir até este local, até este templo, até essa... e exatamente nesta reunião com esta pessoa que vai falar lá, porque aí sim Cristo vai me curar. Nós tratamos Jesus como se ele fosse mais um Deus daqueles deuses gregos, onde eu tenho que ir até um local. E aí sim, se eu for lá e prestar as minhas homenagens e fazer as minhas oferendas lá, o Senhor vai me curar. Nós estamos criando um outro Cristo, não o Cristo das Escrituras. Nós estamos tratando Cristo como se ele fosse o Esculápio, que tem até hoje o símbolo lá
da medicina, você vê lá as serpentes lá que Esculápio carregava. Então nós temos um Cristo, nós cremos num Senhor, num Salvador, que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele não apenas pode nos curar, mas Ele nos cura espiritualmente para a eternidade também. Que a maior promessa de Cristo está numa cura que vai ser para a eternidade. Quando nós teremos novos corpos, já não haverá mais morte, já não haverá mais dor, já não haverá mais luto. Não apenas a cura física momentânea. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Ele demonstrou isso por várias vezes. Ele curou os cegos, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas nós não podemos tratá-lo como se ele fosse mais um curandeiro, mais um Deus grego. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Salvador. E Ele faz quando Ele quer. Ele não precisa das nossas oferendas para fazer algo. Ele faz graciosamente. Ele é Deus gracioso. Vocês veem nas Escrituras pessoas que creem que o Senhor pode curar e Ele as cura, sem que eles as ofereçam nada. Elas creem no Senhor. Cristo cura indivíduos que sequer estão presentes ali. Quando um homem chega até ele e vem falar sobre uma menina que está adoecida, sobre uma situação, ou sobre um servo, e ele cura a distância que ele serve, e ele vai até uma pessoa e ressuscita aquela menina, e ele vem e cura Lázaro. Não precisou se fazer nenhum tipo de oferenda, vou te dar algum tipo de oferta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele é gracioso. Ele faz porque Ele é gracioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é o verdadeiro Salvador. A igreja de Pérgamo, nós vemos este início aqui já fazendo um paralelo com a descrição sobre Jesus Cristo no capítulo 1, como nas cartas que João envia a essas igrejas. No versículo 12 vai falar: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E isso fazendo referência ao versículo 16 do capítulo 1, quando há a descrição do Cristo glorificado ali. O texto fala: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então há este paralelo aqui, capítulo 2, versículo 12, com o capítulo 1, versículo 16. Então Cristo aqui é retratado como aquele que tem o poder da vida ou da morte, é aquele que tem a espada de 2 gumes, é aquele que pode dar a vida ou tirar a vida. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é quem salva e Ele é quem condena. Não é Zeus, não é Esculápio, é Cristo. Ele tem o poder de salvar e o poder de condenar. Ele é o Todo-Poderoso. Os cristãos em sua época na cidade de Pérgamo eram zombados pelos romanos, porque eles não criam nada daquilo que os romanos criam nos seus deuses, nas suas práticas, não adoravam ao imperador, não adoravam aos deuses, eram marginalizados, zombados. Eles eram acusados de deslealdade a Roma e de conspirarem contra o império, e muitos então ali foram perseguidos e mortos. Vocês são conspiradores contra Roma porque vocês não aceitam a autoridade do imperador como ele sendo seu Senhor e seu Salvador, e vocês creem num outro Senhor e num outro Salvador, e falam ainda que um dia ele pode retornar a este mundo. Então eles eram perseguidos, mortos, zombados, ridicularizados. Como em outras igrejas, eles também perdiam seus empregos, perdiam seus bens, perdiam suas casas por rejeitarem as divindades pagãs, por rejeitarem participar dos cultos pagãos. Eles eram jogados à margem da sociedade. Eles eram perseguidos, surrados, humilhados.
Esta era a igreja de Pérgamo. E é esta carta que João envia nos mostra a onisciência de Deus, a onisciência de Cristo, quando o texto nos fala no versículo 13 e também quando o Senhor fala tanto no capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, nós vemos o Senhor mostrando a sua onisciência, que Ele não está longe de nós, distante de nós, que Ele só está olhando de vez em quando a gente passa algum apuro. Mas Ele fala tanto para a igreja de Éfeso quanto para a igreja de Esmirna, e agora vai falar para a igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas. Ele fala: eu conheço as circunstâncias que você está passando, o Senhor está próximo de nós. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele fala: eu conheço o lugar, eu conheço as circunstâncias que vocês estão passando, eu conheço as perseguições que vocês estão passando, eu sei que vocês estão sendo oprimidos pelo governo, eu sei que vocês estão passando pelas mais diversas dificuldades. Então, aí alguém pode perguntar: mas por que Deus não nos livra desta situação? Então, porque Deus faz aquilo que Ele quer, porque Deus é soberano. Mas se Deus conhece todas as coisas, por que Ele não me livra dessa situação difícil? Porque Ele faz tudo conforme o seu bom propósito, conforme a sua vontade, conforme o beneplácito da sua vontade. Às vezes acontecem coisas que não são tão confortáveis para nós, e aí a gente pensa: por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Às vezes a gente não sabe, mas Deus está cumprindo os seus planos. Pense: olha, a igreja estava passando por tudo isso, por que o Senhor não pode convencer todos ali a se tornarem crentes? Por que o Senhor não pode matar todos que são contra o Evangelho? Por que o Senhor não pode mandar fogo do céu ali e acontecer alguma coisa, se revelar para o povo e todo mundo crer? Porque o propósito de Deus estava se cumprindo dessa forma, para mostrar a sua misericórdia para com o seu povo, que Ele sustenta o seu povo em meio a todas as dificuldades que possam existir. O Senhor sustenta o seu povo vai perseverar até o fim, independentemente das circunstâncias. A Bíblia nos fala que este mundo é um campo de batalha. Efésios vai falar isso, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, que é contra principados, potestades, que nós devemos nos revestir da armadura. Nesse mundo Jesus vai falar que nesse mundo nós vamos passar por tribulações, para nós termos bom ânimo. O Senhor também nos fala que nós seremos perseguidos, assim como Ele foi. Então o Senhor fala que eu conheço o lugar em que vocês habitam, onde está o trono de Satanás. Então, em Pérgamo existia um templo que era considerado o templo mais antigo da Ásia Menor, dedicado a culto ao imperador. Então, quando o Senhor fala isso, que eles habitam onde está o trono de Satanás, é onde as pessoas estão adorando ao imperador, e quando você adora qualquer outro Deus, e ali fazendo alusão ao trono do imperador e àquele que era adorado ali, quando você adora qualquer outro Deus, você está adorando o próprio Satanás. Não existe outro Deus, ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Então, a adoração a Zeus, a Esculapio ou ao imperador, você está adorando Satanás. Existe também uma história que diz que um dos templos ali ele tinha o formato de um trono, se visto ali de um certo ângulo, ele tinha um formato como de um trono. Então o Senhor faz essa alusão e as pessoas compreendem que ali está sendo adorado o próprio Satanás. E era essa circunstância que eles viviam.
Eles viviam numa cidade extremamente pagã, onde eram adorados falsos deuses, e que o Senhor aqui reitera a eles: eles estão adorando o próprio Satanás. E olha que o Senhor continua falando: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vocês conservam o meu nome, vocês não negaram a fé. Em meio a todas essas pressões, em meio a todas essas dificuldades, todo este paganismo, vocês não negaram a fé. Mesmo quando houve uma perseguição a Antipas, nós não sabemos quem era este Antipas, a Bíblia não nos traz outras informações sobre ele, mas ele fala aqui: minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Ele está falando deste homem como fiel a Deus. E essa já é uma das reflexões que nós podemos fazer aqui. Vocês pensem, Jesus está se referindo à cidade que tinha o texto fala aqui do trono de Satanás. Habitas aí onde tem o trono de Satanás. E fala de Antipas, meu fiel, minha testemunha. Vocês imaginem ouvir do próprio Cristo o seu nome, falar: tal pessoa, minha testemunha, meu fiel, foi morto por minha causa. Será que nós teremos este privilégio de: vocês são fiéis, vocês são minha testemunha, vocês em meio à perseguição continuaram pregando o Evangelho, pregou em meio à oposição, vocês viveram e morreram amando a Cristo. E quantos vão ouvir naquele dia, como diz lá em Mateus capítulo 7, vão falar primeiramente: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, em teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios. E o Senhor fala: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim. Ou nós vamos ouvir: você, minha fiel testemunha, meu servo, meu fiel, você mesmo estando no trono, estando no lugar onde Satanás habita, você continuou fiel. Você não criou uma desculpa e falou: não, mas existiam muitas pressões ali, existiam muitas dificuldades, existiam muitas tentações e eu não consegui, e eu cedi à tentação. Mas o Senhor fala sobre ele: você, em meio a todas as pressões, se manteve fiel. Que privilégio grandioso é ouvirmos isso no final da própria boca do Senhor Jesus Cristo: minha testemunha, meu fiel. É isso que o Senhor quer de nós, que sejamos testemunhas, fiéis testemunhas do Senhor em meio a toda a oposição que possa existir, por amor a Jesus. A reputação dele estava em risco ali, mas ele não pensava na sua reputação. A reputação dele não era importante. Até a sua integridade física não era importante para ele, porque ele amava muito mais a Cristo. Ele não estava preocupado com a rejeição do povo, ele não estava preocupado com o fato de ele poder ser perseguido, preso ou até morto, mas ele estava ali por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Desde os dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás habita nessa cidade. Ele está dominando todo o povo. Há paganismo, há idolatria por todo lugar. As pessoas estão fazendo seus sacrifícios aos outros deuses. Mas ele viveu para mim em fidelidade, em meio a toda a oferta que existe para ele. Ele permaneceu fiel a mim, sem precisar de nenhuma imagem de Jesus,
sem precisar que ninguém aprovasse aquilo que ele estava fazendo. O que ele fazia era por amor ao Senhor. Agora o Senhor, depois de trazer esses elogios, falando que eles não negaram a fé, falando de Antipas, a sua fiel testemunha, ele vai falar: tenho todavia. A maior parte das cartas vai ter essa questão: tenho todavia. Ele vai falar então no versículo 14, versículo 15: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, primeiramente ele fala: eu tenho contra ti algumas coisas, os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, tem a história de Balaão lá no Antigo Testamento, que ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e ele não consegue, ele acaba abençoando o povo de Deus, mas mesmo assim acontecem algumas coisas. Balaão traz algumas consequências bastante danosas ao povo de Israel. O Senhor faz esta alusão às doutrinas de Balaão, à doutrina dos nicolaítas, porque a igreja de Pérgamo estava tolerando pessoas, falsos mestres, que se infiltravam na igreja e traziam nem tanto falsos ensinos, mas falsas práticas que levavam à imoralidade sexual e que poderiam levar as pessoas a enredá-las para o paganismo, para viverem em conformidade com o mundo. Então, às vezes, o problema não é só a questão que envolve a teologia. A teologia é importante, é essencial para a igreja, mas é importante nós atentarmos para a prática da teologia também. Quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos praticá-la de acordo com o que ela está nos orientando. Agora, aqui haviam esses indivíduos que se infiltravam na igreja, traziam falsos ensinos e influenciavam os crentes a andarem em conformidade com o mundo e eram tolerados. O texto fala aqui que eram pessoas que traziam os ensinos de Balaão. Pegando Números capítulo 25, versículos 1 ao 9, vai falar de uma questão que trouxe algum prejuízo para Israel naquela época. Números capítulo 25, versículos 1 ao 9. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Percebam aqui que o povo começou a se prostituir com povos pagãos, com as filhas dos moabitas. E eles se enredaram para fazer sacrifícios para os deuses pagãos. Versículo 3: juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. A punição de Deus, um Deus justo que não convive com o pecado, mata. O salário do pecado é a morte. Vocês se enredaram para os falsos deuses, e aqueles que se enredaram para os falsos deuses devem ser mortos. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou,
ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou e sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. A punição de Deus. A punição de Deus ante ao paganismo, a você se envolver com práticas de outros deuses e práticas que te levam a uma vida pagã, a viver para outros deuses, a você, as práticas cometidas dentro da igreja podem ser as práticas que os pagãos estão fazendo lá fora. Então, colocando tudo isso no papel, é como se você estivesse adorando outro Deus, porque a prática é a mesma. Você diz que crê no Deus de Israel, você crê em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, mas a sua prática pode ser igual a dos povos pagãos. A sua moralidade ou falta dela pode ser igual àqueles que não creem em Deus ou àqueles que creem em deuses pagãos. A sua idolatria a coisas, a pessoas, pode ser igual, tão nociva quanto aqueles que creem nos deuses pagãos. Seguindo um pouquinho aqui no texto de Números, só para explicar, o capítulo 31, versículo 16, que vai explicar sobre isso, sobre essa questão do povo se enredar aos povos pagãos. O versículo 16 aqui do capítulo 31 de Números fala o seguinte: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Foi Balaão quem fez prevaricar os filhos de Israel, foi ele quem influenciou, foi ele que fez com que o povo se enredasse para as mulheres pagãs, para os deuses pagãos, e fez com que esta praga viesse até o povo de Israel e mais de 20.000 pessoas morressem através desta praga. Então eles estavam novamente se enredando. O texto nos fala aqui que eles sustentam a doutrina de Balaão. Vocês estão na igreja, mas sustentam a doutrina de Balaão. E tem pessoas que pregam isso aí, falsos mestres que pregam isso aí. Tem falsos mestres que estimulam vocês a comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala à igreja que o ídolo em si não é nada, que se você consagrar a Deus aquilo ali você pode comer, mas por causa da sua consciência, de acordo, você não deve comer aquela refeição. E ali havia toda essa questão de tentar influenciar as pessoas a comer a comida sacrificada aos ídolos, inclusive como forma de adoração aos outros deuses. Não era para eles fazerem isso para serem aceitos pelo império, não era para eles se enredarem para essas doutrinas erradas, era para eles viverem para o Senhor. Os nicolaítas aqui envolvia toda a questão da imoralidade também. Tanto nicolaítas quanto as doutrinas de Balaão envolviam a questão da imoralidade. O versículo 16 vai nos falar: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor fala: arrepende-te. A palavra arrepende-te aqui, ela é usada, nós usamos essa palavra em português como metamorfose, transformação. Ela em grego é metanoia, no texto em si ele é metanoia, som. Vai falar: arrepende-te, transforme-se. Eu trouxe dois personagens X-Men, aqueles que conhecem X-Men. Tem o Morpho aqui, inclusive uma cena que ele estava ali com o controle na mão e passava de canal em canal, ele começava a se transformar na pessoa que estava ali. E aí, volta e meia, ele estava conversando com alguém, ele se transformava no Logan, se transformava no Gambit, em todos os personagens ali da história. E tem aqui a Mística, que também tem esses mesmos poderes de
tomar diversas formas. Só que a grande diferença nossa é que nós não nos transformamos desta forma como um morfo. Ele troca de forma, mas ele volta a ser aquilo que ele era antes. A mística pode ser quem ela quiser por algum tempo, mas ela troca de forma e ela volta a ser o que era antes. O cristão, o arrependimento cristão é uma transformação para não voltar a ser o que era mais. Eu a partir de agora fui transformado, eu não apenas mudei num certo momento. Agora eu estou aqui, vou receber uma visita em casa de uma pessoa que eu quase não conheço, então vou dar uma boa impressão. Vou dar aquela orientação para as crianças: ó, vocês não façam isso, não façam aquilo outro, não fala isso, não fala aquilo outro. Vamos deixar tudo bonitinho, vamos arrumar do jeito que a gente nunca arrumou, e vamos falar só coisas agradáveis, né? Não vamos tocar em assuntos que de repente aquela visita vai ter algum problema. Ou no nosso trabalho você tem um comportamento lá, na igreja você tem aquele comportamento espiritual, ou com alguém que você acabou de conhecer agora e você quer impressionar, ou no namoro que se inicia, que você quer impressionar e você fica daquele jeito e você usa uma roupinha diferente, um perfume diferente, mas você sabe que você não é aquilo, que ao longo do tempo aquilo vai mudar. Então, quando o Senhor fala arrepende-te, ele não está falando muda um pouquinho agora, ele fala muda para sempre, muda completamente. A mudança que você tem agora, os seus pensamentos, os seus princípios vão mudar, não só nessa circunstância, os seus princípios vão mudar por toda a sua vida. Quando você sair da igreja, os seus princípios continuam sendo o mesmo, a sua espiritualidade continua sendo a mesma. Quando você sai do culto, a sua espiritualidade é a mesma. Quando você está em casa, a sua espiritualidade tem que ser a mesma do culto. Quando você está no seu trabalho e conversando com um amigo, sua espiritualidade tem que ser a mesma. Quando você está na sua escola, conversando com os seus colegas, a sua espiritualidade tem que ser a mesma. Seu temor a Deus tem que ser o mesmo, a sua devoção ao Evangelho deve ser o mesmo. Isso é transformação. É transformação de verdade. O resto é disfarce. O que eles fazem aqui é uma transformação para se disfarçar. Olha, eu preciso entrar em um quartel, vou me transformar num soldado, num comandante para eu conseguir entrar lá. E quando eu estiver lá, eu já me infiltrei, então aí eu vou conseguir pegar algum documento secreto lá dentro. Não é isso. Você é cristão em todo momento. Você ama a Cristo em todo momento. Você é devoto ao Evangelho em todo momento. Você é sério, no sentido de seriedade, que não que você não possa rir ou fazer uma piadinha saudável. Você é sério para com Cristo em todo momento. Esta é a transformação. Tanto que o Senhor aqui traz em tom de ameaça para a igreja de Pérgamo. Ele fala aqui no versículo 16: arrepende-te, e se não, isso é um tom de ameaça. Quando alguém chega e fala para você, você tem que fazer isso, senão você já sabe que vem alguma coisa forte para frente, que vem algum tipo de ameaça. O Senhor fala: se não, venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ora, se nós vemos o privilégio de olharmos para um personagem aqui da Bíblia, onde ele fala que é minha testemunha, meu fiel, nós também precisamos ter temor quando o Senhor fala: eu pelejarei contra aqueles que estão contra mim, eu lutarei contra aqueles que estão contra mim. E olha, pode ter certeza, é uma luta que já está perdida. Você vai perder. E a condenação é certa. E esta luta é muito mais dolorosa do que enfrentar o próprio império.
o grande império da Roma, o poderoso império romano. Eu vou contra ti com a espada da minha boca, eu vou com juízo contra você. Portanto, arrependam-se. Arrependam-se. Não sustentem esse tipo de doutrina. Não sustentem esse tipo de prática. Arrependam-se. Expulsem essas pessoas do meio de vocês. Não tolerem. Não vivam no meio desse tipo de gente que tem esse tipo de atitude, que tem esse tipo de princípio, que é imoral, que traz falsas doutrinas, que não tem princípios fora da igreja, que só tem princípio quando está entre os irmãos, ou mesmo dentro da igreja, infiltra coisas da igreja. Eles são os mormons, as místicas, que se infiltram na igreja, parecem cristãos, e na verdade estão minando a igreja. O Senhor fala: arrependam-se, senão eu vou contra eles, com a espada da minha boca. A promessa do Senhor vem em seguida, depois desta ameaça, depois deste julgamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que foi capacitado pelo Senhor, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que foi regenerado pelo Senhor, vai ouvir esta mensagem, compreender esta mensagem, se arrepender e compreender e praticar esta mensagem que o Senhor está mandando. Ao vencedor, perceba que em todas as cartas ele vai falar ao vencedor. Ao vencedor, ele está falando aos vencedores. A promessa é aos vencedores. Aqueles que perseverarem até o fim em meio a todas essas dificuldades, em meio às infiltrações, às perseguições, os vencedores vão permanecer até o fim. Dar-lhe-ei do maná escondido. Então o texto vai, em todas as cartas ele vai trazer também as promessas da eternidade. Este maná escondido faz esta alusão ao maná do Antigo Testamento, onde o povo estava no deserto e o maná vinha do céu, e era a providência de alimento que Deus dava ao seu povo. Uma parte desse maná, uma porção deste maná foi colocada dentro da Arca da Aliança, ali, então simbolizando também a provisão de Deus. Então nós desfrutamos já desta presença do nosso provedor, que é o pão que veio do céu. João 6, 32 ou 34, o próprio Senhor Jesus fala da seguinte forma, ele se coloca como aquele que é o pão da vida. João 6, 32 ao 34, Jesus diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus diz no 35, declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eles colocam aquele que é o pão da vida, o pão que desce do céu. Ele é superior ao maná que caiu no deserto, e nós vamos desfrutar plenamente de Cristo na eternidade. Nós já desfrutamos de Cristo, deste maná que desce do céu, nosso provedor, e nós desfrutaremos com uma intensidade infinitamente superior à que temos hoje, de reconhecer: Senhor, Tu és o nosso provedor, é aquele que está conosco em todo momento, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas privações, em meio às pessoas que estavam ali em Pérgamo, passando por todas as privações, em meio a todas as dificuldades que eles passavam por não crerem nos outros deuses e perderem tudo aquilo que eles tinham. O Senhor lhes dá a promessa que eles terão o maná escondido, que é o maná do próprio Senhor. E o texto também nos fala desta pedrinha branca. Darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Existem várias
hipóteses para esta pedrinha. Eu trouxe duas que nos parecem mais óbvias aqui e que podem, quando o Senhor fala à igreja de Pérgamo, poderia trazer esta alusão a eles. Essas pedras, elas eram usadas para fazer julgamentos, para absolver ou condenar pessoas. Existiam pedrinhas claras, brancas, e pedrinhas pretas. E quando era julgado ali um réu, esse júri jogava essas pedrinhas. Então, no caso, a pedrinha branca era que absolvia, a pedrinha preta era que condenava. Ali fazia-se ali então este julgamento. Se jogava as pedrinhas brancas, foi absolvida a pessoa, então, preta, condenada. O texto vem falando aqui sobre esta pedrinha branca. Ele daria uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Então, partindo deste pressuposto, nós podemos compreender como se essa pedrinha branca fosse que o Senhor nos absolveu da nossa culpa. Nós éramos réus, culpados de pecado, ofendemos a santidade de Deus e o Senhor nos absolveu. Nós não somos mais réus, nós não somos mais culpados, porque em Cristo Ele nos absolve. Então vemos esta absolvição vindo por parte do Senhor por meio do sangue de Cristo. Também temos pode-se fazer esta alusão ao sacerdote que tinha as pedrinhas, tinha 12 pedras, tinha um peitoral aqui que era costurado e dentro dele tinha 12 pedrinhas e cada uma delas tinha o nome das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Então aqui fazendo esta alusão ao povo de Deus, ao verdadeiro Israel, todo o Israel espiritual aqui falando. Então Cristo nos dá este novo nome, como se nessa pedrinha escrito esse novo nome, fazendo alusão, olha, o nome dos salvos está escrito aqui, eu escreverei o nome particularmente de cada um daqueles que creram em mim, que foram salvos, que foram resgatados pelo sangue de Cristo e estarão comigo. Então, um símbolo de pertencimento ao Senhor. Nós fomos absolvidos da nossa culpa e pertencemos ao Senhor e estaremos para sempre com Ele. Então, esta pedrinha branca, existem outras hipóteses aqui, mas eu entendo que essas são as mais coerentes com aquilo que aqueles que iriam ler esta carta fariam esta associação a estas questões. Algumas reflexões para nossa manhã. Mantenha-se firme ante as pressões que você pode passar na sociedade. Não negue a fé. Não se torne um cristão agente secreto, onde você age de uma forma no mundo, quando você está com as pessoas lá fora, na sociedade, na igreja você é outro. Não negue a sua fé. Viva o Evangelho, pregue o Evangelho. Viva em todo momento como um cristão verdadeiro. Uma reflexão que fica para nós hoje. Que nível nós temos de tolerância para falsos ensinos e falsas práticas? Tolerância é zero. Não, a gente tem que tolerar alguma coisa, porque se a gente não tolerar, a gente não consegue conviver com ninguém. Não, eu sou uma pessoa mais progressista, eu aceito tudo que fala de Deus é bom. O Senhor não nos pede para tolerarmos nada que não venha dele. Nós não devemos ter nenhum tipo de tolerância com falsos ensinos. Mas por amor à unidade não vamos tratar sobre este assunto. Nós temos que ter amor a Cristo. A unidade nós temos em Cristo. A unidade é como cabeça. Nós não precisamos ter unidade com aquilo que está morto, com aquilo que está doente. Nós precisamos ter unidade com Cristo. Nosso nível de tolerância com aqueles que se dizem cristãos deve ser zero. Falsas doutrinas nós devemos combater. E não, mas essa pessoa é uma bênção, ela só tem esse problema nessa área. Deve ser conversado com ela. Estudar a palavra de Deus, exortar. Se não, manda embora. Falsos mestres devem ser confrontados e expulsos. Eles não estavam fazendo isso, estavam tolerando. Falso mestre deve ser confrontado. A igreja deve confrontar o líder quando há falso ensino. Sim, mas ele é o pastor. Deve confrontar.
Paulo confrontou Pedro. A igreja de Bereia estava ali examinando as escrituras sempre, quando Paulo pregava. E o Paulo se refere a eles como nobres. Na verdade, Lucas vai falar ali em Atos. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica. É examinar as escrituras, é confrontar, é não conviver com a falsa doutrina, que ela pode ir entrando aos poucos, se infiltrando e se tornar algo grande, tomando conta da igreja. Não deve existir possibilidade de nós convivermos com o erro. Se você já confrontou o erro na sua igreja, se você que está nos vendo agora, já confrontou o erro e não houve mudança, procure um outro local, procure uma outra igreja. Mas eu tenho amigos aqui, eu participo do grupo de louvor, eu tenho ministério, não sei o quê. Você ama quem? Você ama o seu ministério ou você ama Cristo? Você ama a verdade? Você ama o seu conforto? Você ama o seu círculo de amizades? Lembre-se que a igreja de Pérgamo estava afastada de tudo e de todos, e mesmo assim deixou-se infiltrar com falsos mestres ali. É necessário tirar do meio. E se esse tipo de gente não sai, quem sai vai ser você, porque você está sendo contaminado, você está sendo contaminado aos poucos e vai acostumar com aquilo, tolerar a falsa doutrina, e a sua tolerância vai se tornar cada vez maior. Tolerar, como aquela droga que você fraquinho, você vai tolerando e você vai pegando uma maior, você já vai tolerando e daqui a pouco você já está perdido. Não tolere falsas doutrinas. Procure viver pela sã doutrina, palavras de Deus. Ame a Cristo. Ame a unidade em Cristo. Vamos orar.